Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui mais um conteúdo da Jovem Pan Esportes, cujo título é o seguinte: eu acho que ainda é cedo para reticência. Mauro César é direto em debate sobre o Flamengo. Então, vamos trocar de janela aqui. Lembrando sempre de te pedir para se inscrever, é muito importante. Como você pode ver aqui em cima, ó, rumo aos 2.000 inscritos, eu conto com vocês ajudando. Nós vamos chegar nessa marca, a gente nunca chegou em 2.000 aqui no canal, não sei como que vai acontecer. E eu conto com vocês ajudando a gente a descobrir juntos o que vai acontecer nisso daí. E deixar sempre comentários sobre o que você vai ver no vídeo. Se não quiser falar sobre o que você está vendo no vídeo, só me diz aí de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo, que vários antes aí gostam de chamar de terceirizada e a gente sabe que não é. Então, sem mais enrolação, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lau. Mauro, você foi um que criticou muito quando as pessoas falavam: ah, o Pedro tem que fazer força pra sair do Flamengo. Ah, o Pedro precisa sair do Flamengo. O Vampeta que falava isso. Sim, o Vampeta foi muito na hora. O Vampeta foi 2. Agora, é impressionante, né? Essa volta por cima que o Pedro deu em tão pouco tempo. Porque o Pedro, até pouco tempo, ele era motivo de polêmica, tinha que sair do Flamengo. De repente não, dando méritos pro Dorival, claro. Mas o Pedro recebe a chance, se firma como titular absoluto, como um dos destaques do time, e agora pode ir para a Copa do Mundo. É uma lição, assim, de resiliência. Talvez, assim, ó, o cara mostrou que realmente não era a decisão certa sair do Flamengo. Ele mesmo disse em entrevista que ele já pensou em sair. A minha opinião é o seguinte: jogador bom eu quero ver sempre jogando. É por isso que eu falava. Não vai fugir agora, não. Não, jogador bom. Você falava que se fosse ele, você sairia. Vem cá, Não, mas o Vampeta falou isso mesmo. Ele, o Pedro é bom, o jogador bom tem que estar sempre jogando, etc. E ele quer ir pra Copa do Mundo, então... Ele falou sim que se fosse o Pedro arranjava logo um problema pra sair do Flamengo, mas ele também falou sempre isso, que ele acha que o jogador bom tem que estar sempre jogando. Vê se eu vou falar de quem? Vamos lá, quem tinha lá. Vê se eu vou falar do Léo Natel. Tem que brigar pra jogar. Pô, que injustiça. Não, mas o Léo Natel já foi embora, né? Então pode falar. Mas sério, mudou Só dá muito pra falar. rápido a vida do Pedro. Tem um contexto, né? Assim, eu acho que ele teve várias oportunidades que ele não aproveitou. No estadual, inclusive, né? Várias. No ano Exato. passado, esse ano, ele não foi bem. Ele perdeu um pênalti importante contra o Fortaleza, que o Flamengo ia virar o jogo ali para 2-1. Ele perde o pênalti, depois o Hugo falha, o Flamengo perde o jogo. São 3 pontos que estão aí fazendo falta ao Flamengo. Já tinha perdido o pênalti contra o Fortaleza em 2020 também, lá que ele bateu o pênalti, chutou. Ali foi um pouco também culpa do gramado, né? Chutou com os 2 pés na bola e o gol não valeu. Tem a lesão do Bruno Henrique, que acho que muda completamente tudo, né? O Bruno Henrique, se tivesse em condições, talvez ele não estivesse jogando. Talvez não, ele não estaria jogando tantas vezes. Ou ele seria o centroavante do time B. E o Bruno Henrique estaria jogando junto com o Gabigol no time principal. Totalmente. Isso aí é fato. A gente estaria jogando. Nosso time alternativo, o ataque seria Marinho, Pedro e Cebolinha. E no time, o time considerado principal, o ataque era Bruno Henrique e Gabigol. É isso que estaria acontecendo. Cebolinha e Pedro, olha que ataque. Aí seria Everton, Cebolinha, Pedro e aí Marinho ou Lázaro. Seriam esses 3 na frente. Talvez até no time B ele começasse a fazer gols e causasse aí uma discussão, né? Exatamente. Ele teria uma sequência maior. O Dorival fez essa opção pelo Pedro com o Gabigol, mas num cenário, não posso ser injusto com os outros técnicos, que ninguém viveu. Porque o Bruno Henrique não estava machucado. O Bruno Henrique não está machucado, ele joga. Porque as pessoas não têm memória, é só lembrar o que o Bruno Henrique já fez pelo Flamengo. É impossível barrar o Bruno Henrique no auge no Flamengo. O Bruno Henrique, ele quando voltar a jogar, inclusive, eu não sei, pela gravidade da lesão, se ele vai conseguir ser o jogador de velocidade que ele sempre foi. Talvez não consiga. E eu acho que se ele virar centroavante, ele vai continuar jogando bons anos ainda como centroavante. Um cara de área, fazendo gol. Cracaço. Mal comparando, como o Cristiano Ronaldo era um jogador do lado de campo, virou um centroavante. Tem uma impulsão. Porque tem muita Henrique. impulsão, sabe se posicionar. Força física Finaliza absurda. Se ele aprimorar o pivô ali e tal, porque ele é grande, Mano, o Bruno Henrique finaliza melhor que o Gabigol, pô. ele vira um centroavantão ali e vai fazer gol também pra caramba, sem ter que depender tanto dessas jogadas de velocidade que sempre o caracterizaram. Então eu acho que o Pedro teve um momento agora mais favorável para ele. E também tem, claro, o trabalho dele. Agora, sair do clube, quando você tem um contrato, não é assim tão simples. O Antony está querendo sair lá do Ajax, e só vai sair agora porque o Manchester United resolveu pagar 100 milhões de euros. Porque o Ajax falou, não vendo. Foi subindo. 50, 60, 70, não vendo. E ele estava revoltado. E mesmo assim o Ajax vai sair, não vendia. você tem contrato aqui, chegou 90, não vendo. 90 não vai vender, 100. Estão vendo. Quer dizer, é claro que o Ajax colocou para si o seguinte, eu vendo se esses caras fizerem uma maluquice. O que é, você bota na tua cabeça, o que é maluquice? 100 milhões. 100 milhões, vamos ver onde que eles vão. E o técnico que veio lá da Holanda, conhece o jogador, quer o jogador porque quer o jogador,
Resultado, conseguiu 100 milhões. São Paulo se deu bem para morder uma grana forte aí também. 100 milhões de reais. Olha só. E é 100 milhões de euros. Olha só, jogador com a perna trocada. São Paulo mandou primeiro o David Nery, né? Que foi pro Benfica. O Ajax vende bem. Agora o Antony. E provavelmente seria o Marquinhos, que foi embora aí comeram mosca lá na base, deixaram o menino aí. Seria outro que já estaria ali também. Tá jogando no time B. B. O São Paulo fez 3 pelo lado esquerdo, com a perna contrária. E é sinal de que o Ajax vem ao Brasil a compra de novo. Eu conheço o futebol holandês. Quando dá certo lá, os caras vêm buscar de novo no mesmo lugar. Estão com grana na mão. O técnico do Benfica veio do PSV Eindhoven e pediu o Neres, que jogou na Holanda. Né? Foi lá para a Ucrânia e tudo mais, acabou não ficando. E agora o técnico do Manchester United também veio do Ajax e pede o Antony, que jogava também na Holanda, no próprio Ajax. Ou seja, é evidente que os caras estão pedindo jogadores que eles conhecem. A Holanda, de repente, volta a ser uma porta de entrada interessante para jogador brasileiro, que tinha deixado de ser durante um tempo, né? Pouca gente tinha conseguido chegar lá e se projetar. Mas acho que também isso é função até de uma melhora do Ajax, conseguiu ser mais competitivo em últimas edições de Liga dos Campeões. O PSV conseguiu ser eliminado pelo Rangers. Não, agora, foi eliminado pelo Rangers em casa, né? Aliás, não, uma jogada de saída de bola ridícula. Mas é bem interessante. Agora, eu acho que, só para finalizar, a questão do Pedro, não tinha como sair. Porque o Flamengo não deve salário ao jogador. Então, não vai sair, não vai para o Olímpia, vai fazer o que está no contrato. É assim. Ele assinou um contrato, ele custou muito dinheiro. Agora, se o Palmeiras fizesse a loucura estilo Manchester United, ele sairia. 20 milhões já era muito. Vamos imaginar que o Palmeiras falasse, eu dou 25, eu dou 30, teria levado. Teria levado. Aí eu acho que aí venderiam. Mas aí seria uma loucura. Mas 30 milhões de euros por um jogador. É que 20 milhões de euros no Brasil já seria foi uma loucura, muito, né? Já foi muito. É muito alto. Mas não foi loucura o bastante. Bom, uma loucura, né? Que valeria a pena. Agora, esse negócio das loucuras, eu também acho o seguinte, se o Palmeiras tem solidez financeira, consegue oferecer 20 milhões pelo Pedro, por que o Palmeiras não tem esse apetite no mercado? É isso que eu não consigo entender. Por que só teve apetite do mercado para contratar o Pedro? Tudo bem que o Lopes custou 10 milhões de dólares e tal, mas poderia também buscar jogadores de um outro nível. Não é os atuestas da vida. O atuesta não vai resolver a pergunta do Palmeiras. Amigo, o Flamengo contratou o Pedro, sei lá, por 14 milhões de euros da Fiorentina. É só o Palmeiras começar a pesquisar quem tá na Europa que tem qualidade e não tá tão bem. O Gabigol veio da Inter de Milão também por uns 16 milhões de euros. O Cebolinhas, que foi 14, 13, sei lá. É só você observar. Você olha pra Europa e vê, quem que tá lá e não tá tão bem, mas é bom jogador? De repente vou repatriar fulano de tal. Estamos com 20 milhões aqui. O Flamengo não aceitou pelo Pedro. Vamos buscar um atacante lá que tenha condição de vir pra cá e que tope essa jornada, não sei o quê. E traz o cara, É isso. Não é isso que vai resolver. O Palmeiras acho que tem, de repente, potencial econômico, estrutura, lastro, fluxo de caixa, para fazer, de repente, tiros maiores. Trazer um nome pesadão. Eu não sei se é o perfil do Anderson Barros em relação... Se fosse o Alexandre Matos, eu estaria trabalhando de outra forma. Sim, já teria. Aliás, o Alexandre Matos tem dois aspectos. Ele é muito criticado, mas tem muita gente desse time do Palmeiras que ele contratou, né? O Veiga ele contratou. O Gomes ele contratou, que estava no Milan. O goleiro Everton ele contratou, o Marcos Rocha ele contratou. Tem uma galera aí que ele contratou, os jogadores estão servindo muito, o Palmeiras até hoje. O Dudu foi a maior de todas. O Dudu. Você falou todos os principais jogadores. O Palmeiras. O Everton, Gustavo Gomes, Veiga e Dudu. Tem só 3 Eu acho que o Rony também foi, ou não? O Scarpa foi na época dele. O Rony acho que não era mais. Tem só 3, só o Rony 2020. 20, o... Piquerez. Exatamente, Piquerez 21 e agora em 22 o Murilo. São os 3 únicos titulares do Palmeiras que chegaram de 2020 para frente. O resto do time do Palmeiras já estava lá. São jogadores daquela época. É o Palmeiras que, de fato, ele tem uma estratégia um pouco diferente dessa. Enfim, o Pedro seria, talvez, a exceção, né? O cara pronto, tal, aquele cara para, de fato, resolver o problema. Mas o Palmeiras tem investido em muitas apostas. O Flamengo, ele investe em soluções imediatas. O cara chega para jogar, é bom, enfim, tem aí currículo, jogou em seleção, vem da Europa. O Palmeiras ele tem agido de forma diferente. O que é bom, o que é ruim, vai depender muito do contexto, da tua necessidade, da tua urgência. Eu acho que o Palmeiras, na maioria das vezes, tem acertado com essa visão de médio e longo prazo. Agora, de fato, é um momento agora em que falta um pouquinho de elenco. Eu fico imaginando assim, já pensou... É que a economia do mundo, né, os países têm... Cada país tem sua moeda própria, né? A comunidade europeia tem lá o euro. Imagina aqui que fosse uma coisa no mundo todo, tudo igual. 100 milhões de euros, uma transação aqui no Brasil. Nossa mãe, hein? 100 milhões de reais. Alguém comprando alguém por 100 milhões de reais. Valendo a mesma coisa. Haja cheque do Textor aí. É porque, a gente fala assim, 100 milhões de euros no Anfield, eu sempre penso no estádio do meu time, cara.
Cara, ele sempre fala dessa dívida do Corinthians, cara. Sabe por quê? É uma paixão. Porque vai sobrar, tem uma moeda pro Grêmio Osasco lá, o Antony vai ser vendido, o Antony e o Rafinha foram tudo vendidos, vai tudo entrar dinheiro pro Grêmio Osasco lá, nós de Osasco. Pro A gente Audax. vive, pro Audax, pro grupo nosso lá. Eu fico sempre imaginando, digo, vai entrar até o dinheiro por 100 milhões que tava o estádio do meu Corinthians. Vamp, o Antony sozinho pagaria toda a dívida praticamente. Ele pagaria De um 500 clube milhões de sem reais. ter- de um Manchester clube, United, sozinho. de um clube. 500 milhões de reais. E não é só o Antony, não. O Manchester tá fazendo de tudo ali, comprou tudo, ganhou agora também no sufoco de 1 a Comprou o 0 Casimiro. no final de semana. Agora, Mas aí tem uma diferença, né? O São Paulo trabalha a base muito bem. O Corinthians não trabalha a base bem, né? O Corinthians tem vários jogadores que são da base do Corinthians, mas não são do Corinthians. 20, 30% do tudo- Corinthians tudo viram uma espécie de fatiado. vitrine de jogadores que pertencem a terceiros. Você viu né? que o O Flamengo passava por isso alguns vários anos atrás aí, na época do Bandeira de Melo aí, quando esses caras entraram Bandeira, Valim, Landinha, essa galera, na primeiro mandato do Bandeira, isso foi começando a parar. E aí, a sequência disso foi o que a gente viu. Paquetá vendido bem, Vinícius Júnior vendido bem, Reinier vendido bem, Léo Duarte, Felipe Viseu, enfim, vários desses moleques aí que vieram da base do Flamengo, que foram pra fora, foram pra Europa, foram pra outros centros aí, e foram bem vendidos e o clube ganhou dinheiro, tá ligado? O Jean Lucas, que é sempre um grande exemplo que eu dou aqui de negociação genial do Flamengo. Então, isso aí que o Corinthians está passando, a gente passava um tempo atrás aí. Nosso jogador saía da base, a gente não tomava nem conhecimento. É absurdo isso. Hoje a gente, eventualmente, contrata jogadores da base de outros clubes. Que é o caso do Mateuzinho, teve aquele menino Thiaguinho também, que acho que era do Náutico, e agora já até foi embora. E, enfim, teve um garoto que saiu recentemente, aquele Richard Rios, que acho que é colombiano. Ele não é brasileiro. E era jogador de base que veio de outro clube fora do Brasil e passou um tempo aqui, agora já saiu. A gente ainda faz essas apostas hoje em dia. O Acho que Giovani também- agora, o Corinthians deve comprar, Sempre achei que era lembrando- da base, né? Veio Sempre do... lembrando que a turma que comanda o Corinthians é a mesma, há muito tempo. Então, os dirigentes de São Paulo, que a gente muito critica, e não faltam motivos para tal, né? Na base, pelo menos, eles fazem um trabalho que é digno de elogios. ó, o cara mandou uma conta aqui do que o São Paulo já fez de grana, Pode ir. de venda. Falar em fazer grana, e o Paquetá foi vendido pro West Ham, a gente ainda vai morder um dinheiro aí dessa venda do Paquetá. Acho que foi 60 milhões de euros, um bagulho desse. O Flamengo ainda vai morder uma grana. Mas vou te falar, o Paquetá é o único jogador que saiu do Flamengo que eu tenho vontade de ver de volta no Flamengo, assim, tipo, pra ontem. Eu não queria nem que ele tivesse saído. Paquetá é um cara que eu gostaria que tivesse aí desde aquela época. Imagina, o Paquetá saiu em 18. Imagina isso. Paquetá em 19, em 20, em 21, em 22, jogando aqui e tal. Porra, saudade do Paquetá. E também enfim, dos mecanismos aí da FIFA para os times formadores. Então, ó, o Antony, São Paulo deve receber em torno de 100 milhões. Sara foi por mais ou menos 70. São Paulo vendeu o Rigoni, 21, tudo reais isso aqui, né? Marquinhos, 18, recebe 12 do Casemiro. Isso é tudo 2022, só Tudo 2022. agora, exatamente, dinheiro que vai entrar agora, ó. 2 e 3 do Neres, 4 do Tietê, 6,1 do Jean goleiro, 7,5 do Volpe. Ou seja, Tá entrando dinheiro no São Paulo. Agora, o negócio é como saber. que vai gastar essa negócio é 250 saber- milhões dá. O negócio é saber como vai gastar. Essa grana deveria ser gasta para reforçar e melhorar ainda mais o centro de treinamento, as paradas da base deles, para que eles consigam. Se fosse no caso do Flamengo, eu gostaria que isso fosse feito. Agora, o Paquetá, por exemplo, foi vendido, vai entrar uma grana no Flamengo. Essa grana, eu acho, não lembro quanto são, 20 milhões, não sei, um valor menor do que esse do Antony, que foi 100 milhões de euros o Antony, o Paquetá foi vendido acho que por 60, 50, sei lá. É um valor menor, mas esse valor deveria ser investido na base do Flamengo, em melhorias e etc., para os garotos da base terem uma estrutura melhor e vingar mais gente da base pra gente botar aí no profissional e ser vendido também e a gente ganhar uma grana. Ô Vamp, essa situação do Flamengo, de 14 jogos de invencibilidade, isso dá uma confiança maior? Porque, como eu disse, eu falei com alguns jogadores e todos dizem, claro que dá pra ganhar. A gente vai brigar pra tudo. Agora, pelo Dorival, tá dando pra perceber que as Copas ainda são prioridade. Como o Maldo falou, né? Tá mais. O quê? O rival tá com. Até ontem era 9, agora caiu para 7. E você tem 4 jogos, 2 jogos para ir para uma final, né? Que é o. Para ser campeão de um torneio importante, né? Que é a Libertadores, campeão de um torneio importante, campeão da América e pensar no Mundial. Tá 2 jogos, né?
disputar a final e da Copa do Brasil, onde você está praticamente na final a 3 jogos para conquistar um título também. Eu acho que o São Paulo não tem condições de reverter lá no Maracanã, ganhar com 3 gols de diferença sem tomar nenhum do Flamengo. Então, mas também está de olho no Campeonato Nacional. Vai passar a rodada, vamos supor, próxima rodada brasileira. Flamengo ganha. O Vampeta falando um troço real, hein? A questão do São Paulo aí. Vai vir no Maracanã para jogar pela Copa do Brasil? Tem que fazer 3 gols no Flamengo e não ganhar, não tomar nenhum. E vou falar pra vocês, o São Paulo do Rogério tava arrumadinho naquele jogo ali, eles jogaram bem melhor que a gente, nossos jogadores são bem melhores que os deles. Assim, numa noite daquela infeliz ali, os caras do São Paulo com o pé na forma, não é impossível eles fazerem 3 gols na gente. Agora, que é o chave do negócio, não tomar nenhum. Aí, mano, nossos atacantes, nossos meio-campistas são bravos, então a chance deles não tomarem nenhum é muito pequena, mano. É muito pequena. Então, eu vou falar pra vocês de verdade, o que eu confio é no Flamengo sempre faz gol. O ataque do Flamengo é absurdo. Então, mas eu confio, logicamente, que eu acredito na vitória. O Flamengo vai vencer de novo aqui no Maracanã. Mas, ainda que o São Paulo consiga fazer os gols, dificilmente eles vão passar com a defesa sem ser vazada. O Palmeiras empata, já cai de novo. Ele tá de olho também no Campeonato Nacional. E o time B do Palmeiras é bom também. Ou o time B do Flamengo. Olha o time que o Flamengo jogou ontem, o time B do Flamengo. Você tem jogadores ali que foram contratados para ser titular. E titulares mesmo. Jogadores comprados de 14 milhões de euros. A gente tá falando aqui da venda do Antony, né, da compra do Pedro, se resolvesse sair. O Flamengo trouxe um jogador de 14 milhões de euros, que está no banco, tentando se adaptar. Você tem o Marinho, que até outro dia, né, até 2 anos atrás, era o maior jogador, um dos maiores jogadores do Brasil. O Flávio Prado exigia Marinho na seleção e tudo. Né? Eu lembro bem aqui nos programas, aqui, ó, Marinho na seleção, pelo que jogava no Santos. Pela primeira vez, até achei estranho, o Flávio cobrado, o Tite. Né? Que a paixão do Flávio é o Tite, Neymar, Fernando Diniz e Guardiola. Cobrado o Tite a presença do Marinho na seleção. Tem isso, Flávio Prado? Ele tinha uma relação aqui. Nino Paraíba, Marinho e Rodrigo Zagueiro. Tem mais algum aí, né? Deve ter algum aí. Defendia, Flávio Prado? Não, o Marinho, né, final da Libertadores contra o Palmeiras, o Marinho era o melhor jogador do Santos. Quer dizer, o Marinho estava pro Flávio, como o Jesus está pro Pilhado. Tava. Agora, mas às vezes tem uns... Às vezes você tem... Sabe assim, quando a pessoa ama... Os devotos, né? Os devotos que se revoltam com seus deuses. É o caso dele, né? Aproveitando que você chegou, com seu cabelinho sempre bem pintado. Pintadinho e né? com laque. Com laque. Ó, temporada de 2022, o Palmeiras, ele tem o menor índice de derrotas da sua história, Flávio. O Palmeiras tem o menor índice de derrotas da sua história e é o que a gente sempre fala aqui, né? O Flamengo diminuiu para 7 pontos essa diferença. Mas mais difícil do que o Flamengo ganhar com muita frequência, que é o que vem acontecendo, é o Palmeiras perder essa regularidade, né? Exatamente isso. Ele foi muito pragmático nesses 3 jogos contra o segundo colocado. Ganhou do Corinthians, que era o segundo. Empatou com o Flamengo, passou a ser o segundo, e empatou com o Fluminense, que era o segundo. Então, ele passou por uma fase aí onde talvez pudesse algum tropeço e tal. Claro que pode acontecer, mas é muito difícil, é muito pouco provável. O time só perdeu 2 jogos no campeonato, ele teria que perder no mínimo uns 3, 4 para que essa diferença fosse retirada, uns 3, 4 daqui para frente, né? O dobro que ele perdeu até agora. É improvável. Faltando 11 rodadas para eles, né? Exatamente. Então, claro que pode acontecer, pode. Muita gente fala da história do Palmeiras ter voltado primeiro, talvez tenha aí uma virada física, não dá para saber. Mas eu acho improvável, eu acho que o brasileiro não tem para ninguém, não. O Palmeiras deve levar. Copas aí já está mais aberto. Eu tenho muita dúvida com relação a esse jogo com o Atlético Paranaense, acho que vai ser muito igual, muito parelho, acho que o lado do Flamengo é mais tranquilo, e mesmo no jogo hoje entre Palmeiras e Flamengo, eu vejo o Flamengo jogando mais bola do que o Palmeiras, o que não quer dizer que vai ganhar, mas em tese eu vejo hoje o Flamengo jogando mais que o Palmeiras, só que o pragmatismo do Palmeiras é impressionante, ele não necessariamente joga melhor que o adversário, não necessariamente tem mais posse de bola, não necessariamente cria mais, só que ele é objetivo, ele consegue resultados. Não é o tipo de futebol que eu gosto, que eu admiro e que eu aprecio. Mas com relação à média de pontuação, ao nível de performance do time, não dá para discutir. Realmente é um time muito difícil de ser batido. Ô Mauro,
Aí quando o Flamengo joga assim, eu não vejo nenhum desses caras elogiando. O Flamengo não jogou nada, tem que ver isso aí. Vamp e Bruno também, porque o Vamp falou sobre o Cebolinha, né? Um jogador de 14 milhões de euros, que pode chegar a 16, né? De acordo com as conquistas, que tá no banco, realmente. O Cebolinha é o jogador ainda que não rendeu o esperado ou é muito cedo pra gente falar? Porque o Cebolinha cedo. realmente ainda não teve uma grande partida pelo Flamengo. É esperado. Teve um jogo que ele jogou bem, acho que é aquele primeiro jogo que o Flamengo jogou com aquela camisa escrota, que faz aquelas ondas. Eu acho naquele jogo ali o Cebolinha jogou um bom futebol. Não fez gol, mas jogou bem. Que ele até fez o corte embaixo do olho, deu uma cabeçada na cabeça do maluco. Aquele jogo ali o Cebolinha jogou uma boa partida. Que demore essa adaptação ou se esperava que ele jogasse melhor mais rapidamente, na opinião de vocês? Eu acho que a resposta é sim para as duas perguntas. Ele não rendeu e ainda é cedo, né? E lembrando também que ele quase sempre está jogando com as reservas, né? Ele não joga com os feras. Se ele tivesse uma sequência de jogos, né? Ao invés de Marinho e Lázaro, ele tivesse do lado dele sempre o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro, o Gabigol, outra história, né? Ele está jogando com outros caras. Ele tem o Vitor Hugo, que é bom, mas é um garoto, não é Everton Ribeiro, não é Arrascaeta. Ele tem o Diego no time dele, né? O Diego não tem mais condição. Então tem tudo isso aí no... O Diego jogou bem contra o Botafogo, eu acho. Tá jogando nessa função agora de desarmar e defender, etc. Eu não tô vendo o Diego comprometendo assim, não. Tá fazendo um fim de ciclo no Flamengo bem digno até o Diego. Contexto também, eu acho que pesa também esse outro aspecto. Mas acho que ainda é cedo. É só lembrar o caso do Michael, que as pessoas criticavam tanto e depois de um primeiro ano difícil, ele teve um desempenho muito importante em 2021. Acho que é normal que demore um pouquinho. Ele realmente não fez nenhum grande jogo, né? Não fez nenhum jogo muito bom no Flamengo. Tem essa questão que o Mauro lembrou bem, ele joga com o time reserva, ele não joga no time principal do Flamengo. E o contexto o está ajudando também, porque independente do tempo que o cara tá ali, o futebol ele é muito imediatista, né? Quando o time não tá bem, quando o time não tá ganhando, não tá conseguindo resultado, querem que o cara rapidamente, o cara que chega, e ele é um cara que tem nome, já jogou em seleção brasileira, querem que esse cara chegue para resolver problema. A coisa tá feia aqui, ele tem que chegar e ele tem que resolver. Se o Everton tivesse estreado um pouquinho antes, talvez hoje estariam pegando mais no pé dele, porque o time estava mal naquele momento lá, dos últimos momentos ali com o Paulo Souza. Quando o Bruno Henrique machucou, o Everton não veio porque o Bruno Henrique machucou, né? Ele veio antes do Bruno Henrique machucar. Contratado. Só que aí teve a janela ainda fechada e ele demorou um pouquinho para estrear. E o time se encaixou com Gabigol e Pedro. Por isso que ele não joga no time titular. Mas quando ele chega, havia meio essa coisa, né? Ele é um dos caras que vem para tentar melhorar o Flamengo, que não estava bem. Então para ele acabou mesmo. Ele está na reserva, ok. Mas não tem aquela pressão. Ele não está bem, mas ele está tendo tempo para se adaptar. Se ele tivesse estreado ainda nos últimos momentos ali com o Paulo Souza, o time tropeçando, a cobrança seria maior em cima dele. Vamp, você mudou de time muitas vezes. É difícil essa adaptação? É normal o cara demorar a jogar bem? Ou você acha realmente que o Cebolinha não está numa boa fase? Eu vejo tudo normal, né? O cara estava 2 anos fora do país, jogando futebol português, jogando a Liga Europa, Liga dos Campeões, volta para ser o titular, comprado. O Flamengo não comprou o Everton Cebolinha por 14 milhões para deixar no banco. Né? Teve a condução do Bruno Henrique. E que me surpreendeu é o seguinte, ele foi comprado quando o Bruno Henrique ainda estava bom. Bem. Bem, não foi para ser o substituto, né? Não. Mas eu acho que ele vai atingir o nível. Jogador de seleção, o Bruno falou, ele foi o melhor jogador da Copa América. Jogador que veio na seleção, provavelmente se não tivesse tido uma caída, né, lá no Benfica, estaria até no grupo aí com o Tite para a seleção. Né? Eu acho que ele vai voltar mais rápido do que os gringos do Palmeiras. Mas vocês não acham que o Palmeiras e o Flamengo, eles estão fazendo contratações já para dar esse prazo para esse cara jogar? Por exemplo, esse Lopes do Palmeiras, ele tem todas as credenciais de ser um grande jogador, mas não precisa ser agora, ele pode jogar daqui a um ano, como aconteceu até mas você com o Rafael Lopes Veiga. Daqui a um ano barrando os caras que estão lá? Talvez. O Cebolinha, talvez, daqui a um ano. Porque é normal. O Veiga, quando chegou, lembra, ele jogou mal, ele chegou a sair, voltou, de repente virou o melhor jogador do time, melhor jogador do Brasil. Scarpa demorou também. Scarpa demorou Exato. bastante. Esses jogadores, hoje esses clubes, eles estão se dando ao luxo, até por eles estarem muito acima dos demais, de contratar 15, 16 jogadores que poderiam ser titulares, sabendo que nem todos serão,
e numa boa, porque eles vão ter tempo de se adaptar. Nossa, cara maluco que vai chegar ali, ó, compra o Lobby por 10 milhões de dólares que não joga nada, né? Os caras são estudados, né? É claro, e ele vai ter um tempinho pra ele. Hoje seria uma loucura você tirar o Rony pra botar o Lopes, embora seja... Não é mal o nome dos caras do mas livro, ele vai jogar. do Pearol, como você fala, que jogou e tomou na Davi Europa? Nunes. Era o Não, o Martin Lúcio. Você fala que jogava bem? Não, o Davi Nunes, o Nunes Davi que Nunes, foi pra lá sim, e tem sim. o outro também, né? Que tava aqui Não, o Agostinho jogando. Martins, que foi agora lá para a Itália. E o Davi Nunes também, né? Sim. Isso aí, ué. Agora, depende muito do que o cara também quer para a carreira dele e tal. Então, uma coisa é o que o dirigente, a comissão técnica imaginam sobre o cara. Outra coisa é exatamente o tempo do jogador. Às vezes ele quer acontecer, né, num prazo mais curto. Ó, viu o Richarlison jogando no final de semana. O Richarlison foi para o Tottenham, que é um time hoje, né, um time mais importante que o Champions League. Exatamente, um time que joga Champions e tal. O Richarlison é um cara que disputa a vaga em seleção brasileira. Entrou, por sinal, muito bem no jogo do Passa final de que deu um semana. pouquinho, né? Mas fez lá uma gracinha, tomou lá um pontapé. Tomou uma bela enfim, porrada, né? tomou lá Depois deu uma bela assistência no gol. Mas ele deu um lindo Passe de 3 dedos. Fez umas jogadas bonitas, mas aí que tá o negócio. Então, pro Tottenham, ele é o cara para ir entrando. Sai alguém da frente, sai o som, sai não sei, entra lá, enfim, o Richarlison. O Richarlison, por sua vez, ele fala, pô, mas pera lá, se eu não jogar toda hora, corro o risco de não ir para a Copa. Então, às vezes, o tempo do jogador é diferente do tempo da Mas comissão ele técnica. sabia disso. Trocar de time nas vésperas da Copa do Mundo, eu disse isso no outro vídeo aqui. Eu acho que é um tiro no pé. Sabe? Não. Então, próprio Haaland, mas de novo. ele tem que ser, né, Flávio, responsável pelas escolhas que ele faz. Né? O Haaland, quando eu vi o primeiro tempo do Manchester com o São Palace, aí eu falei Eu assim, vi você falando isso. falei, o Haaland tá com dificuldade de adaptação. Aí foi passear com o Bruno e falou, o Haaland fez 3 gols aqui. Eu falei, porra. O zagueiro bateu nele, parecia que, pô... Mas você vê a dificuldade. Ele está lógico. com dificuldade. Muito Não tem dificuldade. aquela naturalidade que ele tinha quando jogava. Ele está com dificuldade. E meteu 3 gols porque ele é um Sim, monstro, porque ele é um animal. Mas ele está se achando. Até o Haaland está tendo um período de adaptação. Claro que O um animal Lewandowski, desses... no Barcelona, ontem fez 2 gols e tal. Mas Já assim, fez 4 em 3 jogos. Mas, Roberto, no caso do Palmeiras, não, tudo bem. os caras acham, ele não fez gol contra o Raio Vallecano. Mas esses caras sempre foi, ó, Flávio, eu acho que dificuldade não. Eles não fez Lewandowski bando 2, 3. O negócio dos caras é sempre fazer gol. É que o Haaland está saindo fazer da gol. área, ele está jogando de outro jeito. Voltar né? para o nosso mercado numérico. O Rony ficou 22 partidas encalhado. Ele não fazia gol, jogava Verdade. mal toda hora e tal. Né? Houve um momento que o time passou a jogar de uma forma diferente e ele se tornou um outro jogador, hoje imprescindível. Você mesmo pediu desculpa, né, pro Rony no ar. No ar. Bom, o vídeo foi esse, como vocês viram aí. Fale aí o que vocês acham a respeito do que eles falaram a respeito do Pedro e do Cebolinha. Eu acho que o Cebolinha é um jogador... Eles falaram uma parada que é verdade. O Flamengo contratou o Cebolinha não é pra ele resolver agora. Se ele resolver agora alguma coisa, é legal. Show, estamos no lucro. Mas é jogador pra realmente ir se firmando na equipe. Uma questão de renovação também. Daqui a pouco sai um dos caras que já tá mais antigo aí no clube, como vem saindo aí. Por exemplo, hoje eu tava vendo as notícias, graças a Jesus Cristo, o Vitinho foi confirmado no time da Arábia, ela vai embora. Glória a Deus, boa sorte pra ele na carreira dele, que nunca mais volte ao Flamengo. Desejo muita sorte mesmo pro Vitinho de verdade. Mas, pô, ele lá e a gente aqui. Então, por exemplo, esses antigos estão indo embora do Flamengo. E aí, essa renovação passa muito por isso. Você contrata um cara e vai deixando ele lá se ambientando no teu clube. É isso. Acho que talvez o Palmeiras esteja fazendo isso também, mas o Flamengo tá fazendo. Contratando jogadores. Aí um ou outro vai contratado para entrar já logo. Foi o caso dos zagueiros que vieram esse ano e já estão, né, jogando. Até o Davi Luiz que veio no ano passado, mas já chegou jogando e tal. O Vidal também que chegou e vem participando de partidas do time alternativo do time principal. Mas a maioria dos caras chega para ser opção e vai entrando devagar. Enfim, o Marinho demorou um tempo para se tornar um jogador que joga mais. Agora tem jogado mais, até que é um cara que tem é voluntarioso, né, que se doa para o time. E é isso, eu acho realmente, no caso do Cebolinha, que ele é uma aposta mais pro futuro do que para jogar agora e resolver alguma coisa. Já o Pedro, realmente concordo com o Mauro. O Pedro teve uma sequência aí esse ano com o Paulo Souza ruim, e ano passado também ele teve uma fase meio ruim, mas agora ele se encontrou, tem sido importante no ataque ali e está se tornando uma figura importante e impactante do nosso time. E realmente, se o Bruno Henrique tivesse disponível,
fatalmente o ataque do time principal seria Bruno Henrique e Gabigol, e o ataque do alternativo seria Marinho, Pedro e Cebolinha. É isso que eu vejo, e de repente estaria acontecendo mesmo que o Mauro falou. O Pedro estaria fazendo gols no time alternativo e geraria uma discussão se não era a hora de botar ele no time principal e etc. Então, mas eu quero comentário de vocês a respeito disso daí. Comente. Se não quiser comentar sobre o que eu falei, sobre o que eles falaram no vídeo aí, me diz só de que cidade e que estado você é pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando. Vamos trocar de janela. Lembrando de te pedir pra se inscrever no canal pra ajudar a gente a chegar nos 2.000 inscritos, rumo aos 2.000, passar embrasando. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.